Fala galera, aqui quem fala é o Fidelis para mais um vídeo aqui no YouTube para vocês. Caras, desde o final da temporada, desde acho que o final da segunda rodada, eu não apareci aqui. Temos um pouco de assunto, né? Temos muita coisa para se tratar. Desse final de temporada até aqui, muita coisa aconteceu. Já de trocas, o draft aconteceu, final da NBA, cara, aconteceu bastante coisa. Vamos falar desse final de temporada, vamos falar desse finalzinho. Essa final, assim, como torcedor do Spurs me doeu muito ver o Spurs que tinha 4 jogos na mão, não ganhou, não conseguiu administrar, faltou experiência do próprio Mitch Johnson. Cara, foi triste demais, mas eu estava lá na NBA House, a torcida do Knicks estava lá em peso, estavam todos torcendo muito, 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 muito. E, caras, isso foi muito legal ver a festa que eles fizeram após 53 anos sem ganhar um título. Mas vamos ao assunto principal aqui, que são as trocas, todas as movimentações dos times, tudo que aconteceu até então nessa off-season. Vamos começar com finalmente, o Giannis Antetokounmpo tomou um rumo. Na verdade, vamos deixar isso por último porque eu tenho coisas para falar. Vamos começar do mais simples. Vamos começar com Isaiah Stewart no Memphis Grizzlies. O Isaiah Stewart, que é um excelente defensor, vai para o Memphis Grizzlies para aliviar um pouco da folha salarial do Detroit Pistons, que queria ir atrás de jogadores com mais nome, estavam atrás do Tyler Hero, estavam atrás do Norman Powell, um pouco interessados em fechar esse contrato máximo com o Jalen Duren, e conseguem se livrar do Isaiah Stewart, que não teve boas atuações nos playoffs da temporada passada. Assim, se for falar de playoffs na temporada passada, o Jalen Duren já tinha que ir embora, assim, quando acabou o último jogo da série contra o Cleveland Cavaliers. Mas o Jalen Duren é um cara com mais potencial, tem apenas 22 anos, não dá pra cobrar muito de um cara que é tão jovem assim. Então a gente vê o Detroit Pistons aí entregando o Isaiah Stewart pro Memphis Grizzlies, e o Memphis Grizzlies ganhando um reforço defensivo, um reforço com presença de garrafão, um cara assim que é legal de assistir pela sua intensidade, pela sua entrega com o jogo. Vamos falar agora de novo de Detroit Pistons, que receberam o Isaiah Joe do Oklahoma City Thunder, que é um excelente jogador, espaçamento de quadra muito bom, arremesso do perímetro muito bom, pode descansar o Cade Cunningham sem perder qualidade. É claro que não dá para comparar a qualidade do Cade Cunningham com o Isaiah Joe, mas eles não perdem muita coisa, igual eles perderiam. Assim, não vou culpar o Dennis Jenkins, mas o Dennis Jenkins eu acho que ele vai jogar muito mais como um shooting forward, um shooting guard, do que um armador, como o Isaiah Joe pode jogar. E mandaram apenas 2 escolhas de segunda rodada. Então, o Detroit Pistons ganha arremesso de 3, que era uma coisa que faltou muito, muito na temporada passada para eles. O Duncan Robinson não estava conseguindo acompanhar. O Kevin Huerter estava sendo muito mal utilizado. Então, a gente vê aí o Detroit Pistons ganhando uma boa adição na bola de 3 pontos, na armação. E, cara, gostei dessa adição do Detroit Pistons. Caras, e o Minnesota, vamos começar aqui com uma das trocas que o Minnesota Timberwolves tem envolvendo o Chicago Bulls. Só vou pegar a troca aqui completa. Vamos lá. A troca completa foi: o Brooklyn Nets recebe Julius Randle e a escolha número 28 do draft, que veio de Minnesota. O Chicago Bulls recebe Nick Claxton e o Minnesota Timberwolves recebe compensações de draft e ajustes de elenco. Cara, Julius Randle, cara, que terrível foi aí essa adição do Minnesota. Que terrível. O melhor jogador que Minnesota recebeu foi o Donte DiVincenzo, que teve a infelicidade ainda de romper o ligamento, de romper o tendão, perdão, em troca do Karl Anthony Towns, que se sagrou campeão da NBA, sendo o terceiro melhor jogador do time nas finais, sendo um dos jogadores mais importantes da NBA, foi top 5 MVP na temporada passada. Caras, que terrível foi essa troca para Minnesota Timberwolves. As atuações de Julius Randle nos playoffs foram terríveis. As atuações de Julius Randle na temporada regular foram terríveis. Mas a coisa que eu mais gostei nessa troca aí foi que o Chicago Bulls recebeu um pivô, que é o Nick Claxton. Cara, só tem armador, só tem ala, não tinha muita
muita variedade esse time do Chicago Bulls e recebe um pivô que particularmente é jovem e eu gosto muito. O Thiago Splitter pode ter um pivô aí que seja interessante na mão dele. Ele é um cara que não é muito de espaçamento de quadra, claro que ele pode espaçar, mas ele não é muito dos arremessos. Mas dentro do garrafão na questão de pontuação de defesa, eu gosto bastante da adição do Nick Claxton, perdão, no Chicago Bulls. Agora vamos falar da outra troca que o Minnesota Timberwolves fez, que foi LaMelo Ball. Eu acho que esse foi mais um erro do Minnesota Timberwolves. Por quê? É claro que eles precisavam de armador, mas eles perdem o Naz Reid, que ia ser muito importante agora na saída do Julius Randle. Eles perdem 7 escolhas de draft. Na verdade, eles não perdem, né? 3 pick swaps de primeira rodada. Mas assim... o Charlotte Hornets... Eu não tenho nem palavras. Eles perderam uma escolha de primeira rodada do draft de 2033, 3 escolhas de segunda rodada e o Naz Reid, que era um jogador muito importante, para adquirir o LaMelo Ball, que assim, LaMelo Ball vai querer assumir o protagonismo desse time. Se o LaMelo Ball não conseguir entender o papel dele nesse time do Minnesota Timberwolves, vai haver conflito entre ele e o Anthony Edwards, sim, mas vai ser um time interessante de se assistir. Se o encaixe for bom, se o LaMelo entender que o papel dele é distribuir o jogo e ajudar e auxiliar o Anthony Edwards, eu acho que esse time do Minnesota Timberwolves tem muito que ir pra frente, porque tem o Jaden McDaniels, que evoluiu muito na temporada passada, é um cara que se provou que pode ser, sim, uma subestrela desse time, uma terceira opção. O Rudy Gobert também é o Rudy Gobert defensivamente, não tem muito o que questionar, é um cara que defende muito bem. Porém, eu acho que esse fit, esse encaixe não é o melhor que teria pro Minnesota Timberwolves. Eu iria mais de um cara que não vou falar o Tyus Jones, que ele já saiu muito de moda, mas eu iria atrás de um Fred VanVleet, que tá no Houston Rockets, que para mim tem muito mais a cara da necessidade desse time do Minnesota Timberwolves. Mas eu não acho que o LaMelo Ball seria o melhor encaixe. É uma das melhores opções de armador da NBA, mas eu não acho que é o melhor encaixe. Então, se der certo, o Minnesota Timberwolves sai ganhando por muito. Mas pelo preço que pagaram, pelo jogador que eles entregaram, que é o Naz Reid, que já foi sexto homem do ano, eu acho que foi um risco que o Minnesota Timberwolves tomou. Antes de falar da troca do Giannis Antetokounmpo, vamos falar um pouquinho do draft. Vamos falar aqui do draft. Vamos lá. Temos aí um dos times ganhadores do draft. Eu vou falar, claro, que o Washington Wizards, por ter selecionado o AJ Jabanza, que é um prospecto geracional, é um cara versátil, é um cara que tem arremesso, é um cara que tem a habilidade de armar o jogo, é atlético pra caramba, consegue defender muito bem. Cara, ele é muito bom, muito, muito, muito bom. É um ala que vai adicionar muito, muito para esse time do Washington Wizards. Na adição agora com o Trae Young, com o Anthony Davis, com os jogadores com o Alex Sarr também, que é um excelente defensor. Esse time do Washington Wizards vai brigar por muita coisa na próxima temporada. Eu acho que eles vão classificar para o playoff direto. Se não classificar para o playoff direto, é por conta de lesões, porque o Trae Young e o Anthony Davis já tem esse repertório aí de perder jogos por lesões, mas eu acho que esse fit aí tem tudo para dar certo e o Washington Wizards, se os jogadores se mantiverem saudáveis e jogarem o que sabem, eu acho que esse Washington Wizards vai dar um trabalho absurdo. O Utah Jazz conseguiu o Darren Peterson, que é para muitos o melhor prospecto desse draft. É um pontuador nato, é um cara que consegue defender também muito bem. Ele chega para ser titular, ele chega para disputar a vaga com o Ace Bailey. Agora o Utah Jazz vai ter um problema absurdo. Assim, se eles não renovarem com o Walker Kessler, talvez não seja um problema. Ajusta o Jaren Jackson Jr. para pivô, usa o Lauri Markkanen na 4, o Ace Bailey na 3 e o Derrick Peterson na 2 com o Keontae George armando esse jogo. Mas se o Walker Kessler renovar, a gente vai ter esse aí, porque o Ace Bailey já tem um ego mais elevado. Já não queria ser selecionado por tais franquias, queria ser selecionado por tal no draft. Acabou que o Utah Jazz selecionou ele contra a vontade dele, porém parece que ele, depois da parada pro All-Star, ele conseguiu encaixar, ele conseguiu achar seu basquete e foi selecionado aí pro time All-Rookie.
Então vamos ver como é que vai ser essa temporada do Utah Jazz. Eu vou querer muito acompanhar esse time pelas decisões, pelas tomadas de decisões que esse time consegue tomar. É, esse time foi o pior time da Conferência Oeste, mas eu não acho que seja tudo negativo, porque o Keyonte George se mostrou muito, muito bom jogador na temporada passada. O Lauri Markkanen já foi All-Star. Jaren Jackson Jr. e Walker Kessler são exímios defensores. E agora tem uma base jovem muito forte com esse Bailey e o Derrick Peterson. Agora, o Memphis Grizzlies com o Cameron Boozer, eu não acho que eles mudam de patamar. É um prospecto muito bom, mas assim, ainda tem o caso de Amoran para resolver. Tem questões salariais, eles ainda têm escolhas de draft muito boas da troca vinda do Desmond Bane, agora da troca vinda do Jaren Jackson Jr. Assim, eu não consigo falar com propriedade o que eu acho do Memphis Grizzlies para a próxima temporada, porque eu acho que o Memphis Grizzlies ainda vai ser o pior time da Conferência Oeste. Tem o Ty Jerome, mas eu acho que o Ty Jerome vai buscar uma troca. Tem o Ja Morant, tem caras como o Cam Spencer, que foi um cara muito importante na temporada passada para não ser um fracasso total. Mas assim, eu não acho que o Memphis Grizzlies muda de patamar. Agora, o Chicago Bulls com o Caleb Wilson, na adição aí de Josh Giddey, na adição de Nick Claxton, meu Deus, que dificuldade. Na adição do Nicholas Claxton, na mão agora de Thiago Splitter, eu acho que o Chicago Bulls pode brigar aí sim por play-in. Agora, a Conferência Leste está muito mais forte com as adições que fizeram. O Bucks está mais forte. O Miami Heat está mais forte. O Hornets é um time que terminou a temporada passada muito quente, com o Brandon Miller pegando fogo, com o Knuppel, agora Naz Reid, com as duas adições do draft que eles fizeram muito boas. Caras, mas eu acho que o Chicago Bulls, se conseguir encontrar esse basquete, se conseguir achar um cara pontuador, se conseguir um Austin Reeves da vida que reassinou com o Lakers, seria a melhor opção. Talvez eles consigam aí, sei lá, um Tyler Hero. Eu acho que se conseguirem um Tyler Hero, um cara que tem um estilo de jogo como o Austin Reeves, um cara pontuador na posição 3 ou 2, eles conseguem sim brigar por alguma coisa no nível play-in. É um time pro futuro, um time que tem uma base jovem muito forte, na mão agora de um treinador jovem que conseguiu na sua primeira temporada levar o Portland Trail Blazers para a primeira vez nos playoffs em algum tempo. O primeiro treinador latino-americano a conseguir esse tal feito, o primeiro treinador latino-americano a ganhar um jogo de playoffs. Então, o Thiago Splitter tem muito a adicionar nesse time do Chicago Bulls. Também temos aí o Thunder com a Aiden Mara, que é um backup center muito bom para descansar o Isaiah Hartenstein, para descansar o Chet Holmgren. Talvez numa possível série novamente contra o San Antonio Spurs ou o Oklahoma City Thunder agora. Tem um cara na altura, não é no nível do Wembanyama, mas é compatibilidade de altura. Gosto dessa adição do Aiden Mara. Eu acho que o Warriors deu uma entregada máxima em escolher o Axel, eu esqueci o nome dele agora, Lindeborg, eu acho. Axel Lindeborg, ao invés do Aiden Mara, mas o Aiden Mara seria uma adição perfeita pro Golden State Warriors. Porém, não escolheram, caiu na mão do Oklahoma City Thunder e o Oklahoma City Thunder fez muito bem em adicionar o Aiden Mara no seu roster. Vamos fazer uma adição aí, uma menção honrosa pro meu San Antonio Spurs. Caras, eu acho que eles tiveram piques muito altas, que era a 20, a 26, para um time que chegou nas finais da NBA e conseguiram Jalen Quintens, que era um dos melhores defensores do basquete universitário. Ele era projetado para ser uma pick de loteria, se não fosse a lesão que ele sofreu na temporada passada. É claro que um jogador voltar de lesão 100% é praticamente... Não é praticamente possível porque a gente já viu vários casos, mas é muito difícil um jogador voltar no mesmo rendimento de uma lesão, ainda mais a lesão que ele teve, que foi um ligamento cruzado anterior rompido. Mas eu acho que o Jaden Quintens tem muito a adicionar nesse time do Spurs, porque o Luke Cornet é um pivô de espaçamento de quadra. Ele não é aquele pivô com presença física. É claro que ele teve muita presença física na ausência do Wembanyama na temporada passada. Mas eu acho que o Jaden Quintens vem para adicionar defesa, para adicionar atleticismo e conseguir descansar o Wembanyama sem com que o Spurs tenha aqueles pontos cedidos com o Luke Cornet. Você via o San Antonio Spurs com o Wembanyama ganhando por 20, o Wembanyama tendo um plus-minus de 20 mais, e o Luke Cornet em quadra entregando muitos pontos na defesa, não conseguindo entregar muito ofensivamente, e o Jalen Quintens eu consigo ver ele entregando esses
pontos na defesa. Talvez no ataque ele ainda deixe a desejar um pouco, mas na defesa ele é um cara muito importante. E conseguiram também o Terrence Reed Jr., que também é um pivô de força física, de rebote, de proteção de aro. Então aí, para aliviar o espaço salarial do Kelly Olynyk, para aliviar o Mason Plumlee, o Bismack Biyombo, talvez até uma troca com o De'Aaron Fox e o Luke Cornet por pelo Jaylen Brown, sei lá. Tô chutando alto aqui, usando Julie Champagne, sei lá. O De'Aaron Fox tem que ser trocado. O Luke Cornet agora com essas duas adições, talvez no meio da temporada ou até no final da temporada seja trocado também do San Antonio Spurs. E essas adições, na minha visão, foram muito boas do San Antonio Spurs. Agora vamos falar aí da troca mais bombástica, que foi a do Giannis Antetokounmpo no Miami Heat. Ele conseguiu finalmente se livrar do Milwaukee Bucks, que na temporada passada foi muito mal. Também teve a lesão do Giannis Antetokounmpo, mas o Miami Heat manda 4 jogadores, que pra mim, 3 deles eram muito importantes pro time. O Tyler Hero era um cara que, pra mim, em 3, 4 anos ele seria calibre All-Star. O Kelly Ware era um pivô que eu gostava muito, um pivô que é da classe de draft de 2023. Ele foi um cara que brigou aí, deu o pôster no Wembanyama. É um cara que conseguia descansar o Ben Adebayo sem perder muito da qualidade e enviam aí para o Milwaukee Bucks. O time do Milwaukee Bucks ele não briga por muita coisa na próxima temporada, isso é fato, porque ainda tem Ryan Rollins na armação, tem Kyle Kuzma. Porém, se eles conseguirem ajustar algumas peças, conseguir bons nomes na free agency, talvez eles briguem por alguma coisa no começo da temporada. No começo da temporada não, na próxima temporada, porque ainda tem todo o processo até fevereiro para conseguir ajustar o time para brigar por alguma coisa. Mas o Miami Heat, ele consegue agora fechar um garrafão com Giannis Antetokounmpo e Ben Adebayo. Tem agora Andrew Wiggins e Norman Powell para defender o perímetro, para arremessar de 3 pontos. São dois caras que são dois two-ways de elite. E tem Davion Mitchell, que é um cara que na armação dispensa comentários, gosto muito dele na armação de jogo, no jeito que ele ataca o aro, no jeito que ele não tem medo de bater para cima. Eu acho que esse time do Miami Heat é muito interessante, porém eles mandaram ainda a escolha de número 13 do draft de 2026, 2 escolhas de primeira rodada, além dessa de 2026, e também uma pick swap e uma escolha de segunda rodada de 2033. Eu acho que esse time do Miami Heat pode vir muito forte na próxima temporada se os jogadores se mantiverem saudáveis, porque o Andrew Wiggins já tem repertório de lesão, Norman Powell perdeu grande parte da última temporada por lesão e Giannis Antetokounmpo também. Mas se os jogadores se mantiverem saudáveis e jogarem o que sabem, e o Miami Heat usar esses 20 milhões que eles têm na folha salarial para contratar jogadores para banco, para rotação, jogadores bons, eu acho que o Miami Heat pode sim vir muito forte para a próxima temporada. Deixe aí a opinião de vocês nos comentários, o que vocês acham, quais são as suas previsões dos próximos jogadores que serão trocados, dos próximos jogadores que serão ativos no mercado, da free agency, os jogadores que estão aí para assinar contratos, dos jogadores que não irão renovar contratos. Deixe aí as suas previsões e também os seus comentários sobre a próxima temporada da NBA. Eu vou ficando por aqui, qualquer atualização, qualquer bomba aí que tiver no mercado, eu vou tentar atualizar vocês na medida do possível. Me siga aí no Instagram, me siga aí no TikTok. E é isso, se inscreva no canal, deixa o like, é isso. Tamo junto, valeu e tchau!